quais são os critérios que a gente tem que observar nessas crianças aqui? Então, no subtipo desatento, essa criança, o adolescente, vai ter um fracasso em prestar atenção a detalhes e errar por descuido. Essa criança vai ter uma dificuldade em manter a atenção durante as brincadeiras, as atividades escolares, em casa, parece não ouvir quando fala diretamente com ela, não cumprir as tarefas até o final da lição de casa, ou para fazer uma prova na escola, uma tarefa doméstica, algum jogo, evitar a tarefa que existe um esforço mental consistente ou prolongado, se distrair facilmente por estímulos irrelevantes ou externos, se esquecer de atividades do dia a dia, de entregar uma lição, de fazer um trabalho, tem prova, tem que fazer uma determinada atividade, perder muitas coisas, livro, material escolar, equipamento esportivo, seja lá o que for, e dificuldade em se organizar em tarefas, atividades e com os pertences. Muito bem, esses são aqui os critérios para desatenção, e agora sobre hiperatividade e impulsividade, a gente vai ter dificuldade de manter a atenção em brincadeiras e atividades domésticas, parecer não ouvir quando está falando diretamente com ele, dificuldade de concluir tarefas, de se organizar, de perder objetos. E uma coisa muito importante é a ideia de que, se você dá um estimulante, o paciente, respondendo ou não, isso não vai confirmar o diagnóstico dele. Quer dizer, muita gente fala assim, você dá Ritalina para o paciente e, se ele tiver TDAH, ele vai responder. E não é bem assim. Quando o paciente responde ou não, a gente não pode excluir ou dar o diagnóstico, ou confirmar o diagnóstico de TDAH, tudo bem? No diagnóstico diferencial, a gente vai buscar anormalidades ou variações do desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento com condições neurológicas, outros transtornos emocionais, e aqui eu vou dar uma atenção especial para o transtorno bipolar, que pode surgir a partir dos 10 anos de idade, né? Não é uma condição tão comum, mas assim, como diferenciar, né, um TDAH de um transtorno bipolar na infância? Esses sintomas de TDAH, entre aspas, têm um início mais tardio. Lembra que a gente falou que TDAH ele surge ali a partir dos 4 anos, dependendo da faixa etária, 8 anos, dependendo do subtipo? No TDAH, quando for um transtorno bipolar, possivelmente ele vai ter um início mais tardio, após os 10 anos. Ele vai surgir de uma forma abrupta também, diferente do TDAH, que vai ser uma condição que tem uma tendência a piorar com o passar do tempo. Eles também param de responder aos estimulantes. Então, vamos supor que você tem um paciente que tem TDAH, você iniciou a medicação para ele, e ele respondeu, em algum momento, ele começa a não ter uma resposta àquilo, né? Ele começa a piorar ou mostrar manifestações clínicas diferentes. Então, pode ser algo para a gente pensar em transtorno bipolar. Claro, esses sintomas eles podem ir e vir, ter mudanças de humor, ter depressão, euforia, redução de sono, comportamento inadequado, também vai falar mais a favor de transtorno bipolar, e oscilações recorrentes de humor, explosões de temperamento. Então, sempre pensar nesse diagnóstico diferencial aqui, não muito comum, mas que pode aparecer. Aqui eu coloquei uma tabela que mostra as principais condições do diagnóstico diferencial, né, que eu já citei para vocês.